Sejam muito bem-vindos a mais um Em Cima do Acontecimento. O tema desta noite é o celibato dos padres. É um tema extremamente atual, que está na ordem do dia e que se tem vindo a impor à Igreja. Eu lembro-me sempre daquilo que se dizia em relação a Fátima. Não foi... como é que dizia o Mário? O cardeal Sergeira dizia que não foi a Igreja que impôs Fátima, foi Fátima que se impôs à Igreja, o que é verdade em Portugal e noutras aparições. Ora bem, então nós partimos aqui deste princípio, que o celibato dos padres é um tema em discussão, é um tema em aberto que se impõe à Igreja. Pois. Nesta situação de abusos sexuais, de problemas, de falta de vocações, de abandono do ministério, de casamento dos padres, enfim. Todas essas coisas estão na ordem do dia e é por aí que nós vamos começar. Eu tenho aqui um texto que foi publicado no Índice do Sínodo no dia 29 de março de 2017 por um padre e teólogo italiano chamado Basílio Petrà, e eu gostava de o introduzir para depois o Mário começar a comentar e a gente entrar dentro do tema. Então ele diz assim: o Senhor chama ao exercício do ministério sacerdotal homens solteiros e casados por igual, em toda a Igreja Católica, e todas as comunidades deveriam reconhecer isto. Ele diz também: o clero casado não é uma questão sociológica ou um problema de melhor utilização de recursos humanos, mas sim uma questão teológica. E o Senhor chama ou não chama? Porque se o Senhor chama, então é um dom. E se é um dom, a Igreja não pode rejeitar esse dom. Eu achei este texto extremamente interessante e extremamente verdadeiro e acho que é pertinente trazê-lo aqui. E eu gostava que o Mário comentasse. Eu vou começar por comentar com uma citação de um teólogo que faleceu há alguns anos, o Olivier Clément, que durante muitos anos foi o grande teólogo da Igreja Ortodoxa em França. E ele, uma vez à minha frente, em Lyon, a propósito de um debate sobre mais uma encíclica dedicada à sexualidade vinda do Vaticano, ele disse à minha frente uma coisa que eu nunca mais hei de esquecer. Na Antiguidade, os bispos e os padres eram praticamente todos casados, e os bispos, quando eram consagrados bispos, quando eram ordenados bispos, o primeiro livro que escreviam era sobre a virgindade. Hoje, os bispos são todos solteiros, mesmo se os padres na Igreja Oriental são, os padres de igreja de paróquia são casados, os bispos são todos celibatários e solteiros e fartam-se de escrever sobre a sexualidade. Pronto. Como introdução, agora, o debate que existe na Igreja Católica já existe há bastante tempo, não é de agora. A seguir ao Vaticano II, houve muita esperança que o Papa Paulo VI abolisse a lei do celibato obrigatório. Pensou-se que se ia por esse caminho e um dos indícios para isso foi a abertura do diaconado, como o diaconado permanente, como um ministério aberto a homens casados. E os tradicionalistas começaram logo por dizer: e agora vão abrir o ministério a homens casados, o diaconado permanente. Isto é um passo para o sacerdócio. Progressistas e conservadores, pelas mais variadas razões, estavam unidos nisto aí nos finais dos anos 67, 68, 69. Depois veio o Sínodo sobre o Ministério e a Justiça no Mundo, em 1971, e o Papa Paulo VI reservou a si próprio o direito de decisão nesta matéria, e a sua decisão foi não. Não vamos abrir na Igreja Latina a brecha do celibato. Não vamos acabar com a lei do celibato obrigatório. Aquilo que estava em discussão, e está ainda hoje, não era o fim do celibato.
O celibato, como tal, é olhado pela Igreja Católica, por qualquer Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa, a Igreja Anglicana, a Igreja Romana, como um dom. Sempre foi e sempre será. Agora, a questão que está em debate é: só os homens celibatários é que podem ser padres? Mais, só os homens celibatários é que podem ser bispos? Porque esta é que é a questão. Fundamentalmente, o que está em debate é isto. E pensava-se que, quando foi a aprovação dos ordinariatos, ou seja, dos 3 ordinariatos de anglicanos que vieram para a Igreja Católica, que esses ordinariatos, na Austrália, nos Estados Unidos e na Inglaterra, iriam levar a Igreja a olhar com mais cuidado para a questão do celibato obrigatório, uma vez que eles, à exceção do Steve Lopes, que é o ordinário nos Estados Unidos e que é um bispo e que é solteiro, os outros 2 são homens casados, os dois monsenhores à frente de cada ordinariato na Austrália e na Inglaterra. Agora, a grande questão é: o que é que isto implica? É verdade que há uma questão que devemos ter já de entrada de jogo e dizer que do lado dos arraiais conservadores as pessoas estão a exagerar. Dizendo, por exemplo, coisas que não são verdade. Nunca houve homens casados a exercer o ministério sacerdotal na Igreja Católica. Não é verdade. Não é verdade na Antiguidade, não é verdade na atualidade. Os padres da Igreja Maronita são praticamente todos casados. A Igreja Maronita é a Igreja Católica no Líbano. São praticamente todos casados. Os padres de paróquia são praticamente todos casados. O episcopado é que tem a disciplina do episcopado oriental, ou seja, os bispos saem dos mosteiros, ou são escolhidos homens entre os padres celibatários. Agora, mesmo esta disciplina da Igreja Ortodoxa e das Igrejas Ortodoxas Orientais, da Igreja Maronita, também isto está em questão. Porque a maneira como as pessoas falam é como se o episcopado de um homem casado não fosse válido. Então isso quer dizer que o episcopado do apóstolo Pedro não é válido, não é? Porque ele era casado, não é? Pois. Quer dizer, a grande questão é esta. Aquilo que está em debate. É verdade também que na Antiguidade, por volta do século V, e ainda antes de uma igreja, ou de uma igreja particular, à exceção da Igreja da Península Ibérica, que em 208 pede o celibato para todos os seus membros, não é? O Concílio de Elvira, o Concílio de Ilíberis, é a única. No Ocidente, até o século V, a maior parte dos padres eram casados e dos bispos também. Sabe-se, por exemplo, que São Gregório de Nazianzus, São Gregório de Nissa, perdão, e era a São Gregório de Nissa que o Olivier Clément se referia, porque ele foi um dos últimos bispos casados a ser ordenado, foi mandado a ordenar e provavelmente ordenado pelo seu irmão, São Basílio Magno, e quando, pouco depois de ser ordenado bispo, escreveu um tratado sobre a virgindade, não é? Ele que era um homem casado. Agora, é verdade também que já nessa altura, o livrinho aqui, As Constituições Apostólicas, este livro, fala de uma excomunhão para as pessoas que se recusam a receber a comunhão de homens casados, bispos ou padres. Portanto, isto quer dizer que mesmo entre os fiéis, e já muito depois das perseguições e etc., havia um afastamento relativamente aos homens, aos ministros de Deus que não eram casados. Na constituição do celibato, até à data, parece que aquilo que contou foi a conjugação de duas coisas. A primeira, uma cultura em que marcada
pela gnose e pelo manicaísmo é que havia claramente uma desvalorização do corpo. O cristianismo combateu doutrinalmente, o cristianismo católico, essas tendências, venceu-as, mas eles tinham culturalmente e marcaram culturalmente a própria Igreja Católica, não é? O homem que mais combateu o manicaísmo, Santo Agostinho, vai ser responsável por uma desvalorização do corpo no Ocidente. Se calhar isto é um exagero, é uma leitura que é feita dos seus escritos. É verdade que Santo Agostinho foi um homem que pacificou com alguma dificuldade a sua própria sexualidade ao longo da história da sua vida, vê-se isso, sem dúvida. Mas a verdade é que, além de Santo Agostinho, no Oriente e no Ocidente havia a conjugação cultural da gnose e do manicaísmo na sociedade e a vitória do monaquismo e o grande exemplo no Oriente e no Ocidente dos grandes monges e das grandes vidas dos monges. Por exemplo, Santo Antão, a vida escrita por Santo Atanásio, ou a vida de São Bento, escrita por São Gregório Magno, a vida de São Paulo de Tebas, escrita por São Jerónimo. Portanto, todos estes homens, São Paulo de Tebas, eram casados, deixaram de estar. Quer dizer, há uma desvalorização do casamento, sem dúvida. Quer dizer, mesmo se o casamento vai ser mantido como sacramento, sempre, a verdade é que o celibato e o ministério eclesiástico vai ser olhado como algo que não tem necessariamente nada a ver com o casamento. Quer dizer, no Ocidente e no Oriente. É verdade que vamos continuar a ter padres de paróquia até aos dias de hoje, nas igrejas ortodoxas, da Rússia à Grécia, mas também é verdade que para ser bispo é preciso ser ou celibatário, ser padre secular celibatário, ou ser monge. E, portanto, vem do mosteiro ou vem do celibato. Pronto. Eu gostava só de dizer aqui uma coisa que eu acho que é importante, que é a questão do casamento ser um sacramento e de ligar isso com a questão do celibato, que é assim. É interessante nós percebermos que, por exemplo, o casamento é um sacramento, certo? E a ordenação é outro sacramento. Certo? A ordem. A ordem. Portanto, a ordenação de um homem, não é, para o sacerdócio é um sacramento. É um ato sacramental. Ok. Mas o celibato não é um sacramento. É uma questão disciplinar. É uma disciplina. É uma questão Mas o celibato tem tanto ou mais peso, não é, que o matrimónio, que é um sacramento. Sem dúvida. Portanto, há aqui um desequilíbrio qualquer. Há aqui uma... Como é que eu ia dizer? A gente costuma dizer em Portugal, cada um puxa a brasa à sua sardinha, não é? Então há aqui muito esse movimento, que é assim, os padres são celibatários e, portanto, há que justificar a existência do celibato obrigatório. Muito bem. Então vai-se exagerar um bocadinho na dose, não é? Na medida em que junta-se o celibato, não é, à ordenação. Parece que o celibato se torna, como é que eu ia dizer, parte, não parece, é mesmo assim, torna-se parte o critério da ordenação. Da ordenação. Portanto, exatamente. Uma coisa está ligada à outra, é uma união indissolúvel. Com certeza. Não é? Torna-se assim uma união indissolúvel. Exatamente. Não é? E imediatamente ele toma o lugar do matrimónio, do casamento. Toma a sacralidade do casamento. Ok? E isto é uma coisa que hoje se vê que é muito difícil de separar. E não é só nas hierarquias da igreja, é também no povo. Por exemplo, eu hoje eu tenho um amigo no Facebook que eu aprecio bastante, que é um padre, acho que ele ainda é diácono, e que vai tornar-se padre da ala mais conservadora da igreja, não é? O senhor João Silveira, e ele tinha um post, uma postagem sobre a questão dos padres
celibatários. E dizia ele na postagem que não conseguia compreender como é que um padre que aderiu ao celibato, portanto, foi ordenado celibatário, digamos assim, pode pôr em questão o celibato em si. E o mais interessante nem sequer era a postagem, é a reação que a postagem teve. Quem pega no Facebook e olha para aquela postagem e vê o stream de comentários, a lista enorme de comentários do povo, dos leigos, não é? Uma pessoa fica absolutamente horrorizada, desde a chamar-lhe protestante às pessoas que são contra, não é? Esse estado de coisas. Portanto, as pessoas têm uma visão um bocadinho mais alargada, mais equilibrada acerca do celibato, não é? Essas pessoas são rotuladas de protestantes, heréticos, são insultadas de tudo e mais alguma coisa. A Bíblia, quando é trazida para o argumento, não é imediatamente desvalorizada. É interessante perceber que dentro da Igreja Católica, que foi a Igreja Católica que trouxe a Bíblia, não é? Que organizou a Bíblia e que nos deu a Bíblia, é interessante perceber como a Bíblia é desvalorizada, porque a determinada altura diz-se que a Igreja Católica não é, nem nunca foi adepta do sola scriptura. E uma pessoa fica assim, espera aí. Como é que Segundo São Tomás de Aquino, a Escritura... Não se consegue perceber então porque é que organizaram a Bíblia. Está bem, mas segundo São Tomás de Aquino, não é? O grande teólogo dos conservadores na atualidade, a Escritura é o critério interno e externo do ato de fé, que está acima do Papa, está acima dos concílios ecuménicos, está acima dos artigos de fé. Que é a palavra de Deus, deixa-me só terminar. E, portanto, é interna e externa ao ato de fé. Quer dizer, a hierarquia da Igreja decide o que é exterior do ato de fé, aquilo que é preciso acreditar, etc. Agora, o ato é interno ao ato de fé, quer dizer, é ela que constitui o ato de fé. Quer dizer, é ela que nos é dada e que constitui o ato de fé, e mais. E, como tal, por isso mesmo, é o critério da tradição. Se bem que ela é constituída pela tradição também, ela é o critério da tradição. Aliás, o Padre Congar, não é? Tinha um livro que foi muito apreciado nos anos 60 por todos, católicos, protestantes, em que ele dizia uma coisa que era tradição e tradições. Não é? Ou seja, a tradição da Igreja é aquela que é basicamente 100% de acordo com a Escritura. Agora, aquilo que na tradição está contra a Escritura, quer dizer, isso faz parte daquelas tradições, não é? E entre essas tradições há a questão do celibato, quer dizer, do celibato obrigatório. A questão do celibato obrigatório. Porque a questão do celibato obrigatório é uma questão que não é essencial à vida da Igreja, na medida em que é uma questão disciplinar. Não é nenhum dogma de fé, não faz parte da fé católica. Ninguém diz, eu creio no celibato obrigatório. Pois? O celibato obrigatório não é nenhum artigo de fé. Não é essencial à fé católica. Não faz parte do credo, nunca foi definido por nenhum dogma, nenhum concílio ecuménico em lado nenhum. Que é uma coisa que as pessoas desconhecem. O celibato obrigatório é uma imposição muito antes, e isto também é importante de ser dito, que assim, muito antes de ser uma imposição da hierarquia da Igreja, foi um movimento que aconteceu no interior da Igreja. Partiu dos mosteiros, partiu dos exemplos de santidade, de grande santidade, de homens como São Bento, Santo Antão, os padres do deserto, os padres da Igreja, etc. Agora, e desvalorizou-se ao mesmo tempo toda a espécie de homens casados. Só agora é que se começou a canonizar famílias, como a família da Santa Teresa de Lisieux. Só agora. Agora, por exemplo, só
havia São Joaquim e Santa Ana, havia Santa Isabel e o São Zacarias, que se foram canonizados e pertenciam à tradição da Igreja, mas antes disso, antes da Louise Martin e da família Martin, o pai e a mãe da Santa Teresa, conta-se pelos dedos de uma mão, pois os santos de família canonizados, porque isso era um movimento no interior da Igreja. Os nossos exemplos grandes eram os homens celibatários. Gina, desculpa. Eu quero só terminar aqui o meu raciocínio de há bocado, e tudo aquilo que o Mário está a dizer é extremamente interessante, porque vem na sequência de e ilustra exatamente aquilo que eu queria dizer. Mas só para acrescentar, um dos comentários que mais me chamou a atenção e que primeiro provocou várias reações em mim. A primeira foi de surpresa, a segunda foi de riso, porque tem piada. Não deixa de ter piada no sentido irónico do termo, não é? Porque assim, a determinada altura houve quem dissesse no stream de comentários e outros que apoiaram, não é? Que o sacerdócio, mesmo no Antigo Testamento, não como é que eu ia dizer, não implicava necessariamente uma sexualidade entre marido e mulher. Portanto, os sacerdotes do Antigo Testamento, não é? Segundo o ensinamento da Igreja, eu aí não pude deixar de me rir, não é? Segundo o ensinamento da Igreja, os sacerdotes praticavam continência sexual. E eu fiz esta pergunta, não consegui deixar de fazer esta pergunta. Sério? Então não se percebe muito bem como é que o Zacarias fez o João Batista. Pois. Porque Zacarias era sacerdote, era casado há muitos anos, portanto já não eram novos. Não, já eram idosos. Uhum. E não é? Quando Isabel concebeu. Pois, não é? mas... Portanto, e isto para não falar no que está para trás, não é? Como, desde por exemplo, o Arão, não é? Desde o Arão e depois Samuel. o Samuel, o Eli. É assim. Antes dele. É preciso ser cego e é preciso ter sido indoctrinado de uma forma tão fanática para não se conseguir perceber isto. Ou então é preciso também ser absolutamente ignorante. Não tomem isto como um insulto. Ignorante no sentido de não conhecer. Não é ignorante no sentido de ser burro. É ignorante no sentido de não ter conhecimento, não ter estudado, não ter lido, não ter aprendido, não é? Não ter visto por si próprio, não é? Não ter lido a Bíblia. Não ter lido a Bíblia, quer dizer, isto é absolutamente, mas nada. Pronto. É absolutamente ridículo, mas é a realidade. Agora há um aspecto que eu gostava de dizer aqui, Sim. que isto é importante. Aliás, a mãe de Samuel, não é? A Ana, Sim. não é? Até a Isabel, a maldição é o celibato. A maldição é não ter filhos. É o contrário. Nós estamos a falar do mundo. Nós estamos a falar de um mundo E deixa-me só terminar, que é um Mário. mundo hebraico. O mundo hebraico Sim. de ontem, do Antigo Testamento e mesmo de ainda hoje, onde a maldição é não ter filhos. Posso só dizer uma coisa? Só dizer este pormenor. Pois. É assim, eu não sei se as pessoas já alguma vez pensaram que o sacerdócio, essas mesmas pessoas, o sacerdócio no Antigo Testamento, não é? Era uma questão de linhagem. Era passado de pais para filhos. Eu faço uma pergunta. Se havia, de facto, uma abstenção sexual total entre marido e mulher no casal em que ele é sacerdote, como é que eles iriam perpetuar, não é, a ordem de Arão? Pois. Como é que isso era possível? Pronto, Não, agora mas a gente pode dizer assim, mas o sacerdócio hoje já não é assim, é por vocação, não é por sangue. Está bem? Mas isto tem a ver com as afirmações que as pessoas fazem. Sim. Sem sequer perceberem aquilo que estão a dizer. Mas O olha, alcance. mas olha que, por exemplo, um grande santo da Igreja Ortodoxa, São João de Kronstadt, não é? Que era um homem que teria gostado de ser celibatário, Gina, Sim. para ser pároco da paróquia da Catedral de Kronstadt, teve que casar com a filha do
do padre do parque da paróquia. Depois, isso para não Quer falar dizer- na Igreja Russa. Não, mas é da Igreja Não é? Russa que estamos a falar. Pronto, mas isso para não falar na Igreja Russa em Pronto. geral. Agora, Que as vocações sacerdotais, não é? são de família. São de família. Normalmente. Normalmente. Pois. Quer dizer, isto é absolutamente ridículo, mas tem também Agora. tem também muito a ver com a questão da Igreja Católica se julgar, não é? A única e verdadeira Igreja. O catolicismo romano ser o único e verdadeiro catolicismo. E isto, não é uma falácia. Porque a Igreja Católica Romana é constituída por 24 comunidades, 24 igrejas. Uma união. Uma comunhão de igrejas. De rito oriental. Não é? E também do ocidental, não é? Por E exemplo, ocidental. se nós considerarmos, por exemplo, que as igrejas que mantêm o episcopado monárquico, ou seja, o episcopado tal como a gente o conhece na Igreja Católica, do Papa e dos bispos, da Igreja Romana, se nós considerarmos as igrejas que têm o episcopado monárquico como igrejas católicas, então a Igreja Anglicana, apesar da atual confusão que existe, a Igreja Luterana da Suécia, da Dinamarca e da Noruega, mais uma vez, apesar da confusão que existe, juntamente com a Igreja da Ortodoxa Russa e as igrejas ortodoxas, assim como as igrejas velho-católicas têm a sucessão apostólica, são igrejas católicas. Não é? Pronto. Mas eu gostava de dizer uma coisa em relação a isto que a Gina está a dizer. Infelizmente, a tal ignorância não se fica pelos crentes católicos mais tradicionalistas que provavelmente não leram a Bíblia. A ignorância está também na tradução da Bíblia. Nós temos 3 versões da Bíblia em Portugal aqui na nossa casa, da Bíblia em português. Temos a Bíblia de Jerusalém, temos a tradução ecuménica da Bíblia e temos a tradução João Ferreira de Almeida. Para minha grande surpresa, neste capítulo, eu estive a consultar os originais, a King James Version, etc., para preparar este debate, mas depois lembrei-me de ir consultar estas 3 versões. Para minha grande surpresa, a única Bíblia que é católica neste debate é a João Ferreira de Almeida. E por uma razão. Porque é aquela que traduz literalmente o 3º capítulo da carta do apóstolo Paulo, da primeira carta do apóstolo Paulo, 3º capítulo, versículo 1 e 2, não é? Em que diz: esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Portanto, esta é a única Bíblia que tem uma tradução católica, porque as outras Bíblias, nomeadamente a Bíblia de Jerusalém e a Bíblia, a tradução ecuménica da Bíblia, estão eivadas de protestantismo liberal, não é? E querem fazer um corte radical entre o episcopado atual e o episcopado das origens, o que é inaceitável para um católico, seja ele qual for, anglicano, luterano, ortodoxo, católico romano, seja ele qual for, na medida em que para nós os bispos são sucessores dos apóstolos, ou então não são bispos. São pastores protestantes como outros quaisquer, começam uma igreja quando lhes apetece. Isso é outra conversa. Não é? Agora, os bispos, se são sucessores dos apóstolos, são aqueles que são ordenados na linha dos apóstolos, com sucessão apostólica. Já a Bíblia João Ferreira de Almeida também é a única que diz na eleição de Matias, não é? Lá onde se pode traduzir que outro fique com o seu ministério, ele diz que outro fique com o seu bispado. Quer dizer, eles percebem, as pessoas, o João Ferreira de Almeida, apesar, as pessoas que traduziram esta Bíblia, apesar de serem calvinistas, se calhar são mais católicos do que muitos membros da Igreja Católica e até das comunidades mais conservadoras. Porque o que aqui está é a linha ininterrupta entre os apóstolos e o episcopado atual. O Papa Francisco, o Patriarca de Constantinopla, o Arcebispo de Cantuária, o Bispo da Igreja, por aí fora. Agora,
Agora, o problema... Também uma coisa aí que é importante, que é a questão do bispado ou episcopado, né? Nessa tradição, implica também entendê-lo não como um cargo, mas como uma função. Como um ministério. Sendo um cargo é uma coisa completamente diferente. Portanto, uma função, a gente herda a função. Mas é um ministério. É um ministério. Pronto, que é transmitido de geração em geração. Exatamente. Agora, a questão do celibato na atualidade tem outros efeitos que se calhar também importa discutir, na medida em que para nós, hoje, aqui e agora, a sexualidade é uma questão de identidade. Sim. É uma questão que não tinha nada a ver quando nós éramos jovens. Não é? A questão da sexualidade é hoje uma questão de identidade. Há momentos assim na história, não é este momento único. Não é? Nós sabemos hoje, por exemplo, que em vésperas da Reforma Protestante, e se calhar preparando a Reforma Protestante, não é? Uma boa parte dos padres vivia com mulheres e grandes, mesmo entre os reformadores. Por exemplo, o Zwinglio, não é? Tinha uma companheira. O pai do Heinrich Bullinger era um padre, não é? E teve filhos e por aí fora. Quer dizer, hoje a questão da sexualidade é uma questão de identidade. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que a acentuação, sem mais, do celibato como um critério absoluto e único para o acesso ao ministério no quadro da Igreja Latina é extremamente perigoso. Porque isso então quer dizer que quem não serve para casar pensa em ser padre. Por que não? Aqui há uns anos contaram, não é? Aqui há uns anos, o padre Ruppe pôs como questão, a última questão, na última aprovação de uma série de jesuítas nos Estados Unidos, esta questão: se você não fosse jesuíta, você acha que era capaz de casar? Aqueles que lhe responderam não foram aceitos na Companhia de Jesus. Porque se não serve para casar, então também não serve para ser jesuíta. Ora, o que está a acontecer de dramático atualmente na vida da Igreja tem a ver exatamente com isto. Quer dizer, em que basicamente aquilo que na tradição era um sacrifício, ou seja, as pessoas diziam que não a uma determinada a um determinado percurso por causa de um bem maior, porque se tornavam religiosos, monges, monjas, frades, freiras, ou viviam o próprio celibato. Hoje não é assim. Quer dizer, hoje as pessoas não sacrificam coisa em cima nenhuma. Eu não gosto de mulheres, então vou para padre. Deve ter jeito para isso, não é? Ora, isto enche conventos, seminários e mosteiros de mulheres e de homens, mas de pessoas que não têm, e depois os efeitos disso são de esperar, não é? Porquê? Porque eles vão dizer a seguir, não é? Daqui a uns anos descobriram um padre em Roma que trabalhava na Congregação para a Doutrina da Fé. Era um padre polaco, até era uma pessoa que normalmente as pessoas gostavam, descobriram que ele era casado civilmente com um homem. Então foram-lhe perguntar: então, mas você, sendo padre, você está casado com um homem e você acha isso bem? E ele responde a dizer que não há problema nenhum, na medida em que o celibato aplica-se à relação homem-mulher, não à relação homem a homem. Quer dizer, se eu sou homossexual e vou para um convento ou para um mosteiro e depois vivo com alguém, aí já não há problema. Porque não há reprodução, porque não há mulher, porque não há filhos, não há nada, portanto aí já não há problema. Outra questão é assim: o atual debate na Igreja Católica Romana e na Igreja Latina em geral
acerca do celibato também não é verdade. A maneira como a generalidade das pessoas põe a questão do celibato esquece que do Egito à Grécia, da Grécia à Rússia, da Rússia à Ucrânia, da Ucrânia à Roménia, não é? Passando pelos Estados Unidos e pela Inglaterra e pelos países ocidentais, não é? Há padres católicos casados em comunhão com Roma. Eu tive colegas, quando estava a estudar em Lyon, que eram padres e eram casados. Porque eram da Igreja Maronita. Agora, o debate grande na Igreja Católica tem a ver não com a abolição do celibato. O celibato há de ser sempre um dom. E um grande dom à Igreja. É importante, neste momento também, destes debates todos, a gente lembrar-se que o maior apóstolo do Novo Testamento era celibatário. Não é? São Paulo, não é? Mas a questão não é o celibato ser isto ou ser aquilo. A questão é que o celibato devia ser facultativo. Ora bem, e as pessoas dizem... Porque a gente já sabe que há pessoas, por exemplo, que não servem para casar. E são grandes ministros de Deus. São grandes ministros de Deus. E também não é verdade. E nem sequer estou a falar na questão do ministério. Por exemplo, na vida comum. Sim. Há pessoas que hão de ser sempre solteiras. Por exemplo, hão de ser solteirões, solteironas. Sim, sempre houve. Não servem para casar. Não há nada. Pois. Ok. Não gostam, não chama, não tem nada a ver com elas. Pronto, ok. Tudo bem. Também há pessoas que querem exercer o seu ministério celibatário. Why not? Não só, não. E vem no celibato um caminho de santidade. Exatamente. Que é importante também, e é importante dizer isto. E a sua fecundidade tem a ver com o celibato, e isso é de respeitar e de promover. Tá. Agora, é também verdade que se ouve muita gente dizer mas se o celibato fosse abolido como disciplina obrigatória, haviam de desaparecer imediatamente os bispos celibatários e os padres celibatários. E isso não é verdade. Por exemplo, na Igreja Anglicana, um dos maiores arcebispos do século XX, William Cosmo Gordon Lang, foi celibatário e não foi isso que o impediu de ser bispo, nem padre, nem de ser arcebispo de Cantuária. Não é? Pronto. Agora, há aqui um debate que normalmente nunca é feito. E por acaso, eu até pensava que tu há bocado, quando citaste, ias citar essa parte. Porque eu acho que esse senhor que tu citaste também citava uma coisa muito estranha que se passou nestes últimos anos e, por exemplo, eu não me dei conta. Dizia ele, esse amigo que tu citaste, que no sino da família não foi convidado nenhum padre das igrejas orientais casado, das igrejas orientais em comunhão com Roma, que fosse casado. Bem, eu gostava disto, de falar acerca disto, porque há aqui um aspecto que me parece muito importante e que aí a Igreja Ortodoxa e a Igreja Anglicana, bem assim como as igrejas luteranas, nos podem dar um grande exemplo, mas especialmente a Igreja Ortodoxa Russa. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, do padre Pavel Florensky, que era casado, não é? E que foi um dos mártires da Igreja, não é? Aqueles que dizem que o celibato é importante por causa do martírio, é importante que as pessoas se lembrem que praticamente 80% dos mártires da Igreja Ortodoxa Russa, e é aqui, neste momento em que a Rússia não tem assim muito boa imprensa, e a Igreja Ortodoxa Russa também não, é importante a gente não esquecer que toda a cristandade deve beijar os pés da Igreja Ortodoxa Russa. Não importa os atuais pecados do patriarca Cirilo e dos atuais bispos e do seu compromisso com o Putin e com outros, não é? Nós nunca devemos esquecer que a Igreja Ortodoxa Russa, depois da Revolução Comunista de 1917, foi submetida à maior perseguição que alguma vez alguma igreja sofreu. Não houve ninguém que tivesse sofrido uma perseguição como eles sofreram. Ninguém. Nenhuma igreja. Em tempo nenhum, desde o princípio do cristianismo.
Morreram mais cristãos ortodoxos russos entre 1917 e 1989, sacrificados pelo comunismo, do que praticamente nos primeiros 4 ou 5 séculos do cristianismo. Todas as perseguições dos imperadores romanos juntas. Que é importante isto ser dito. E foi muito pior do que a perseguição da Revolução Francesa ou do que a Revolução Mexicana, porque foi uma questão de extermínio. Não era uma questão de perseguição, não é? Quer dizer, aliás, quem não acreditar, basta ir ver o número de episcopados, dioceses, de mosteiros que havia em 1917 e depois aqueles que havia a primeira vez que foram publicados os números nos anos 40. Basta ver. Nem é preciso, são números publicados pelo próprio governo soviético, não é? Quer dizer, em que praticamente as dioceses todas desapareceram, os mosteiros foram todos fechados, aliás, transformados em campos de concentração, não é? Onde, aliás, foi morto o padre Pavel Florensky, não é? Pronto, acusado de conspiração, uma coisa ridícula qualquer, para o matarem porque ele era padre e era crente, e, portanto, era importante matá-lo. Pronto. Mas há um aspecto que as pessoas esquecem aqui neste debate e que também não tem muito boa imprensa, por exemplo, entre o episcopado ortodoxo, é a questão do celibato. É importante. Mas o sacramento do matrimónio e o matrimónio é muitíssimo mais importante na medida em que o casamento é um caminho de santidade, na medida em que é um sacramento. Eu não desvalorizo em nada o caminho do celibato, dos votos de castidade, de pobreza e de obediência dos monges. Não tenho problema nenhum com isso. Eu próprio sou visitante assíduo de mosteiros e de sites de monges, e o meu grande herói é um monge alemão que fundou uma ordem religiosa em França, a Cartucha, não é? O Bruno, São Bruno de Colónia. E porquê? Porque era o santo da minha juventude, da minha terra. Na minha terra era a única instituição monástica e os únicos religiosos homens que havia eram os monges cartuchos, não é? Que fecharam em 2019. Agora eram os únicos que haviam em Évora. Mas, de todas as maneiras, o casamento é um lugar de santidade. E isso é uma coisa que as pessoas normalmente esquecem. O casamento é um lugar de santidade e de fecundidade para um ministro de Deus, para um padre e para um bispo. É por isso que o Novo Testamento, não é, aconselha o padre, o bispo, o diácono a serem casados. O casamento é um lugar de santidade por tudo aquilo que implica de sacrifício, de contrariedade, de comunhão, de alegria, de tristeza, de partilha, não é? De aventura. E é um lugar de fecundidade porque a partir daí a Igreja é uma Igreja, não é? A Igreja Católica torna-se uma Igreja capaz de acolher as pessoas tais como elas são. Não é? Não como a gente gostava que elas fossem, como uma espécie de ideal para a pessoa, não é? Mas as pessoas tais como elas são, não é? E é assim que a Igreja se manifesta como corpo de Cristo, porque faz a mesma coisa que Cristo. Ou seja, olha para as pessoas com o olhar de Deus. Porquê? Porque Deus, quando olha para nós como um Deus que é uma só divindade entre as pessoas. Portanto, olha para nós a partir da comunhão que Ele é. E que Ele quer estabelecer connosco. Por isso é que nos chama à união com Ele. Pelo menos o Deus da Bíblia, o Deus da fé. E tudo aquilo que nós conhecemos é esse. E tudo aquilo que nós temos na Igreja, os sacramentos, a Bíblia, tudo isto está ao serviço desse caminho de Deus, para Deus e dessa proximidade de Deus, do Deus que vem, o Deus que vem às nossas vidas e nos leva para si. Mas não nos leva sozinhos. Não nos leva sozinhos. Leva-nos sempre com alguém. E eu gostava de continuar só mais um bocadinho. Porque mesmo os monges
celibatários, ermitas, portanto, os mais radicais deles todos, que são os cartus, que são aqueles que eu gosto e eu conheço. Não é? Até porque, além disso, sou adepto da espiritualidade da cartucha, da espiritualidade do deserto, que descobri com os monges cartuchos e com pessoas como Carlo Carretto. Não é? Mesmo eles, a fecundidade não está no viverem sozinho, mas também na comunidade. Ou seja, eles são ermitas, praticamente vivem sozinhos, numa cela que não tem nada a ver com as celas que as pessoas conhecem dos mosteiros beneditinos ou dos conventos dominicanos, mas é uma autêntica casa com várias divisões, com um jardim pequenino e tal, não sei o quê. Pronto. Mas eles todos os dias se encontram na igreja para celebrar a missa e a oração da manhã e a oração da noite. Não é? E, portanto, eles que vivem provavelmente a vocação mais radical em termos católicos, não é? Que é dos monges cartus, não é? Eles vivem também essa fecundidade na sua espiritualidade através da vida na comunidade. Ora, é isso também que somos chamados quando o ministério é vivido num quadro familiar. Porque o casamento é também uma comunidade à imagem da Santíssima Trindade, que é a melhor comunidade e que nos infunde esse dom da fecundidade, e essa fecundidade é fonte de fecundidade para o ministério do presbítero também. Isso pode-se ver, por exemplo, e pode-se ler em textos muito importantes do padre Pavel Florensky e do padre Sergei Bulgakov, não é? Agora, as coisas não são incompatíveis e, pelo contrário, até segundo a palavra de Deus, deviam-se complementar para ver se a gente consegue evitar o ridículo que se viveu aqui há 3 anos em Inglaterra. Um padre celibatário decidiu deixar a igreja, deixar a paróquia para se casar. E o arcebispo Vincent Nichols, do Westminster, substituiu por um padre do ordinariato que era casado. Quer dizer, isto é absolutamente ridículo. Quer dizer, para o casamento é uma forma de deixar a paróquia, a igreja, tudo mais. Para outro, o casamento é uma forma de se tornar pároco e de substituir aquele que saiu para casar. Quer dizer, nós vivemos um momento, não é, na vida da igreja de uma grande confusão. E depois, e eu termino por aqui, aquilo que me parece a mim importante debater é o casamento como sacramento, como complemento da vida do ministro, não é? Do padre, do bispo, do diácono, não é? Como lugar de santidade e como forma de fecundidade para esse ministério, e também o seu contrário, que é aquele que estamos a viver agora, que é o celibato ser apenas uma fachada que serve para as pessoas homossexuais no interior do ministério na Igreja Católica levarem, pois, uma vida normalmente marital às escondidas. Quer dizer, funciona até alguém descobrir, depois alguém descobre e a pessoa tem que se ir embora. Pronto, mas até lá as pessoas vivem assim. Portanto, e isso é uma forma, é desonesto, não é? É aquilo que se está a assistir. E que a hierarquia eclesiástica prefere fechar os olhos para não ver, na medida em que isso lhe permite manter o princípio do celibato. Pronto, e eu termino aqui. E eu acho que isto que era importante debater na atualidade. Se calhar não vamos ter muita hipótese de debater aqui, mas isto é que são as questões, acho eu, que se devem debater. Que estão por trás de muitos dos problemas que vivemos e da fachada que mantemos. Porque é também importante dizer isto. Eu acho que aqui há duas coisas que o Mário, entre aquilo que o Mário acabou de dizer, há aqui duas coisas que eu acho que são importantes, que eu gostaria de sublinhar e chamar a atenção para uma série de outras componentes, que é a questão do celibato hoje ser uma questão aproveitada, digamos assim, trabalhada pela hierarquia para manter o status quo. Ou seja, o problema do celibato é um problema das elites eclesiásticas que vivem ou têm um estilo de vida homossexual. Alguns, não é? Não é todos. Não estamos a generalizar, não estamos a apontar o dedo a este, nem àquele, nem àquele, nem àquele.
Mas o que a gente vê, por exemplo, É uma desculpa. não é? É que os abusos sexuais são feitos ou são perpetrados por quem? A maioria. Não estou a dizer que não são todos. Que são todos, hein? Mas estou a dizer a maioria. São feitos por homossexuais. E são feitos a rapazinhos, a meninos. Portanto, a homossexualidade está por detrás de todos os abusos, ou quase todos os abusos, a grande maioria dos abusos sexuais do clero, que a gente tem assistido ultimamente. Infelizmente, é mesmo assim. Haverá exceções, sem dúvida, mas a verdade é esta. Pronto, ok. Então o que é que se passa? A grande maioria do clero católico, a grande maioria, bem, não sei se isto é um exagero, né? É o que a gente ouve dizer. Alguns, a gente sabe. A gente ouve dizer isto na comunicação social, Pois. não é? Em termos estatísticos é difícil as pessoas saberem, mas pronto. Uma grande parte, vamos dizer assim, uma grande parte do clero católico é homossexual. E, portanto, a eles não lhes interessa que o celibato seja levantado como norma obrigatória. Porquê? Porque já não vão poder justificar a vida que têm. Não é? É uma cobertura. É uma cobertura. Não é nada. Pronto, e toda esta política de favorecer ou de acolher os homossexuais, eu não tenho nada contra os homossexuais do ponto de vista humano, não é? São pessoas como as outras e todas elas precisam de salvação, como eu e como todos. Todos nós precisamos de salvação. Agora, é assim, este exagero de promoção do estilo de vida que leva à promoção do estilo de vida homossexual dentro da igreja tem a ver exatamente com isso, não é? Com a contaminação de uma grande parte da hierarquia. Que lhes interessa manter esse estilo de vida. Ou às vezes Ou até... justificar. Ou até às vezes tem a ver também com a adesão de uma boa parte da hierarquia, mesmo entre os cardeais, agora com os discursos do Papa Francisco, às chamadas causas fraturantes, não é? Quer dizer, em que as pessoas são favoráveis à questão dos plásticos no... Pois, mas não se consegue perceber, por exemplo... No fundo do oceano e às questões da discriminação LGBT, etc. e tal, não sei o quê. Quer dizer... O problema, basicamente, é que uma pessoa às vezes tem a impressão que eles não têm muito assim que dizer e então, pronto, deslizam para o campo das chamadas causas fraturantes. De todas as maneiras, muitas vezes percebe-se claramente que estamos a viver um tempo de fachada, não é? Quer dizer, em que as pessoas querem manter o celibato justamente porque isso lhes permite manter uma vida dupla ou tripla, não é? Quer dizer, e isso é um daqueles aspectos que aí já não tem nada a ver com o debate acerca do celibato, quer dizer, isso é pura e simplesmente uma forma de as pessoas pois salvaguardarem o seu bife, a sua própria vidinha pessoal, que de outro modo não conseguiriam salvaguardar. Quer dizer, e portanto, isso, nomeadamente o último livro do Papa Bento XVI, não é? A Essência do Cristianismo, ou qualquer coisa assim, quer dizer, em que traz lá exemplos que são de bradar aos céus, quer dizer, que, se aquelas coisas são verdade, não é? Se aquelas descrições que ele faz, e provavelmente e infelizmente se calhar serão, não é? Pois aquilo são exemplos de seminários por aí fora que são de bradar aos céus. Aliás, e isso não admira, e eu termino por aqui, que certas igrejas na Alemanha estejam no estado em que estão, quer dizer, porque dirigidas por pessoas daquelas não admira, não é? Quer dizer, não, aquele tipo de pessoas não podem dirigir nem fazer as coisas de outra maneira, não é? Outra coisa que me chama muita atenção é o facto de a Igreja preferir, não é, que os padres que se casam sejam reduzidos ao estado laical. Não é? E, portanto, não deixem de exercer o ministério. Ela prefere que isso aconteça do que integrá-los. E isso parece mais vezes um grande contrassenso. Porquê? Porque eles foram formados durante anos. Não é? São anos de formação, anos de investimento teológico, espiritual,
numa determinada pessoa ou em várias pessoas, bom, vamos falar assim, num determinado homem, portanto, num sacerdote, ele é formado durante anos e anos e anos para exercer o seu ministério e, porque se casa, deixa de ter essas credenciais, deixa de ser considerado apto, não é? E isto parece-me uma loucura. Porquê? Porque depois o seu lugar vai ficar vazio e o que é que se lá vai pôr a seguir? Vão-se pôr leigos despreparados. Isto é absolutamente uma loucura. Pois. Quem é que está à frente das comunidades? São leigos que não têm conhecimentos teológicos absolutamente nenhuns. E, aliás, aquilo que eu dizia no princípio acerca daquela postagem ilustra claramente aquilo que eu estou a dizer. Mesmo dos padres ainda, não é? Mesmo dos padres, que assim, calma lá. Pois. Então, mas é porque a pessoa casou que ela deixa de ter a preparação necessária? É porque ela casou que ela deixa de ser válida? Não se consegue entender. A não ser que a gente pense e perceba, e isto também é possível de perceber, porque era isso que eu queria dizer há bocado em relação àquilo que o Mário estava a dizer, não é? Em relação, por exemplo, à Igreja Ortodoxa, não é? A Igreja Ortodoxa do rito, portanto, a Igreja Católica de ritos orientais, são casados os padres. Pronto. Paróquia, não? Não foram chamados para ir ao sino dos casados. Foi um solteiro que os foi representar. Portanto, um celibatário, não é? Nos seminários, por exemplo, onde os seminaristas vindos das igrejas de rito oriental católicas, não é? E que podem casar, eles têm a mesma formação até certo ponto, porque depois, em termos práticos, eles são postos, não é, em separado em termos disciplinares, de rituais, de disciplinas, de tradições. Portanto, há aqui uma espécie de 2 pesos e 2 medidas, não é? Respeita-se aqueles de lá, mas nós aqui somos celibatários. Então, E não só, e o mais perfeito, Gina, tens de dizer, também mas é verdade. deixa-me só É que acabar o isto. mais perfeito é sempre apresentado como um celibatário, que é um corte com o Novo Sem Testamento. dúvida, sem dúvida. Eu tenho aqui um exemplo, por exemplo, o Ratio Fundamentalis Institutio, certo? Sim, Instituciones Sacerdotalis, sim. do dia 8 de dezembro de 2016, publicado pela Congregação para o Clero, sob a presidência do cardeal Benjamin Stella, com o título O Dom da Vocação Sacerdotal. Nesse documento afirma-se que não se aplica às igrejas orientais católicas, em normas gerais. Os seminaristas orientais estudam em seminários católicos ocidentais, devem preservar as normas e os costumes das suas igrejas em termos de matrimónio e sacerdócio. E depois, logo a seguir, vêm muitas palavras e citações, não é, sobre o significado do celibato latino. Pois. Não é? E nada vem escrito sobre o sacerdócio oriental que prevê o casamento dos padres. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a Igreja Católica tem uma ideia acerca de si própria, não é? Um complexo de superioridade, não é? Em relação a todos os outros. Sim. Que a única forma para ela legítima É o celibato. é o celibato. Sacerdotal. Pronto. E isto não deixa de ser uma contradição na medida em que ela reconhece, não é, Esses padres, esses padres como padres válidos e católicos lá. católicos lá. Só na Rússia, na Ucrânia, na Grécia, na Turquia, por aí fora. Portanto, há aqui uma espécie de esquizofrenia. Há aqui 2 pesos e 2 dois medidas. pesos, 2 medidas. Não se consegue perceber muito bem porque é que as coisas estão no impasse em que estão. Mas a verdade é que Estão. Pronto. Agora, nós só vamos sair desse debate se, e eu aqui permito-me, de facto, saltar para fora do muro, quer dizer, nós só saímos deste debate, só começamos a resolver problemas, e mesmo os problemas gravíssimos que temos na vida da Igreja, se nós tivermos a coragem de, relacionado com o ministério sacerdotal, começarmos a falar do matrimónio como caminho de santidade mesmo para os sacerdotes. Porque só aí é que nós saímos deste dilema.
Nós só saímos deste dilema quando as pessoas perceberem aquilo que dizia o fundador do Opus Dei, não é? Que o casamento é, dentro do chamamento universal à santidade, uma forma de ser santo. O casamento é uma forma de ser santo. E, portanto, para um padre, para um bispo, o casamento é uma forma de ser santo também. E nós só entraremos e resolveremos os problemas gravíssimos que esta questão da imposição do celibato está a gerar, não é? Na medida em que dá a impressão às vezes que tudo o que é criminoso, pelo menos aqui na Irlanda, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá e na Austrália, tudo o que é criminoso decidiu ser padre. Quer dizer, não é? Quer dizer, às vezes uma pessoa tem a ideia de tudo o que é criminoso, desequilibrado, etc., resolver ser padre. E depois as pessoas, e eu estou a reagir assim porquê? Porque fazem sínodos para a Amazónia, para isto, para aquilo, que discutem estas questões, mas nunca se fala, não é, do casamento como um lugar de santidade, como um caminho de santidade que tem tanta fecundidade ou mais do que o celibato, na medida em que o casamento é um sacramento. Não é? E isso é que é muito importante para a Igreja. E a Igreja Católica, que anda a copiar tantas coisas das igrejas, das outras igrejas católicas, agora nomeadamente com o caminho sinodal, com isto, com aquilo, com aquilo outro, podia começar por ver, não é? Como o casamento é um lugar de fecundidade e de santidade para o episcopado, para o presbiterado, para o diaconado, não é? Como isso liberta a Igreja, não é? das suas amarras e dos seus grilhões. Porque até lá vocês podem reduzir aquilo que quiserem, os padres ao estado laical, podem maltratar as pessoas, podem tirá-los de padres, podem fazer 30 por uma linha. Podem persegui-los. Também. Agora, o problema é este. É assim, hoje, a sexualidade é vista como uma questão de identidade. E mais do que isso, é vivida como uma questão de identidade. Portanto, alguém a quem é pedido que deixe a sua sexualidade ou silencie a sua sexualidade, isso é visto como uma violação da personalidade. Isso não tem nada a ver com aquilo que era pedido, que acontecia aqui há uns 30 ou 40 anos, em que isso era olhado depois como uma questão de sacrifício, ou de entrega, etc. Hoje é uma questão de identidade, ou seja, abandonar a sexualidade é visto como uma violação da própria personalidade. Eu não estou a dizer que isto é um bem, esta obsessão da identidade, com certeza que é absolutamente catastrófica, que é absolutamente idolátrica também. Isso tem as suas obsessões, e todas as épocas a têm, não é? Pronto, não é? Aqui há uns 30 anos, há uns 20 anos, a opção era política. Agora a opção é o eu, não é? É toda a gente a olhar para o umbigo. De todas as maneiras. A verdade é que estamos aqui, quer dizer, e devemos começar por evangelizar isto, abrindo este olhar do umbigo para o outro Deus, para o outro homem e mulher, que leva a pessoa à incandescência da alteridade, em que a pessoa descobre o seu caminho de santidade, a proximidade de Deus e a comunhão com os outros, e aí estará também a sua fecundidade em termos de ministério. Em termos de ministério, não é? Agora, atualmente, a questão do celibato para muitas pessoas é um bocadinho aquilo que a Gina estava a dizer, dá a impressão que é brincar ao faz de conta, que é manter a fachada. Em que depois, por trás disso, os jornais estão cheios de crimes e de coisas em que vale tudo até tirar olhos, sobretudo aos mais inocentes, e depois acontecem as coisas mais inesperadas a toda a gente, não é? Ok, e eu creio que nós chegamos ao fim, e para terminar, eu vou acabar com aquilo que comecei, da mesma maneira como eu comecei. O clero casado não é uma questão sociológica ou um problema de melhor utilização de recursos humanos, mas sim uma questão teológica. O Senhor chama ou não chama?
Porque se o Senhor chama, então é um dom. E se é um dom, a Igreja não pode rejeitar esse dom. Boa noite.